A Francal terminou, mas ainda repercute muito no setor calçadista. A prática da triangulação foi tema de um encontro com o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, e do qual nós vamos conversar agora com o deputado Renato Moli, que participou dessa conversa. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença aqui no nosso telejornal. Boa noite. Realmente houve esse encontro com o ministro Pimentel na Francal. E o setor Abicalçados, juntamente com várias lideranças, colocaram novamente a preocupação que essa triangulação tem aumentado muito e o governo, desde o começo do ano, não tem tomado as devidas providências, principalmente quanto à investigação e também à fiscalização. Então, o ministro se comprometeu a fiscalizar o certificado de origem e abrir de uma vez a investigação para incluir outros países como a Malásia, Vietnã, nesse processo também. Até para que o nosso telespectador possa entender o que é essa questão toda da triangulação, né? É quando um país exporta usando outro país, né, como detentor dessa origem do produto, né? Então a questão qual é? A China sofreu a questão dessa da aplicação da taxa antidumping, né? E arrumou uma forma de burlar essa taxa exportando por países como Malásia, Vietnã. Esse é o entendimento do que seria a triangulação. Aliás, que salvou o mercado interno, essa taxa de $13,85. Todo o sapato que vem da China paga essa taxa. Agora, vindo por outros países, são fabricados na China, vêm pela Malásia com certificado falso. Então, isso significa a triangulação. E o governo precisa investigar e fiscalizar essa entrada, porque senão vai acontecer o que já estava antes, a invasão do produto chinês, que vai prejudicar muito o mercado interno aqui, porque vem subfaturado a preços vil que não tem condições de competir e a exportação já é problemática, agora o mercado interno está aquecido em função dessa taxa de dumping. E de quem é a responsabilidade? Qual órgão do governo é a responsabilidade por fiscalizar essa entrada dos produtos chineses e dos produtos vindo do Vietnã, da Tailândia, da Malásia? Isso é uma competência da Receita Federal. Da Receita Federal. Agora, a Receita Federal ela tem que ter, vamos dizer, o DECOM, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento, que faz esse levantamento se realmente existe a triangulação. E a Receita Federal tem os documentos da onde que vem o sapato. Então, a Receita Federal agora tem os mecanismos de informar ao DECOM a origem dos produtos e, a partir dali, vai ser feito esse levantamento para ver se realmente existe essa triangulação, que a gente sabe que existe, mas que precisa ser feito um documento para incluir esses países, assim como a China, para pagar essa taxa também. E o certificado de origem, isso sim, a Receita precisa fiscalizar. Hoje diz que nós temos poucos fiscais, mas infelizmente temos que fazer um esforço para que isso possa ser averiguado, senão não tem sentido tu colocar um processo que foi muito feito um esforço muito grande, que deu resultado, mas hoje já não está mais dando em função da falta de fiscalização. Até também para que o nosso telespectador possa entender o que está acontecendo nessa questão dessa mudança na triangulação, dessa colocar a taxa antidumping para esses países, né? Enquanto no Brasil, em 2010, foram registrados a entrada de 9.400.000 pares de calçados chineses, os dados oficiais do governo chinês indicam que foram quase 25 milhões de pares que saíram da China para o Brasil. Isso já atesta que tem a balança não está equilibrada, né, entre Exatamente. As informações brasileiras e chinesas. O governo tem esses dados também, mas precisa oficializar isso através desse processo e enquadrar esses países nesse processo. É um processo que acredito que dentro de 4, 5 meses seja possível, desde que tenha vontade política, que o ministro se comprometeu agora de efetivamente trabalhar em cima disso. Como ele tem a autorização da Receita agora para conseguir os documentos, eu acho que realmente vai acontecer. Claro, vamos continuar pressionando tanto os parlamentares como a Abicalçados para que isso realmente se efetive o quanto antes.
Outra medida que a Bicalçados tem conversado muito com o senhor, como presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Setor Calçadista, é a questão da desoneração da folha de pagamento, né? Dados de maio indicam que houve uma redução de 10% na produção de calçados aqui no Brasil. A gente sabe que o mercado interno está aquecido, a taxa antidumping tem funcionado nessa questão de entrada dos produtos chineses, mas ainda tem essa questão da desoneração da folha de pagamento, né? O que o senhor pensa como presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Calçado, que pode ser feito ainda junto ao Ministério do Desenvolvimento? Eu acho que são duas questões fundamentais para o setor calçadista, especialmente porque nós temos a exportação e temos o mercado interno. A exportação, como está hoje, está quase inviável. Agora, com a desoneração da folha, o setor intensivo de mão de obra, o sapato, que em torno de 40% do produto sapato é mão de obra, são setores que são muito penalizados. Então, o ministro sabe disso, se comprometeu também a fazer essa diferenciação dos setores intensivos de mão de obra, só nós precisamos de agilidade, né? Porque essa medida ela já foi anunciada umas quantas vezes, né? Até hoje oficialmente ainda não saiu. Então, o ministro lá na Francal, como também nós tivemos na quarta-feira uma audiência pública na Comissão Econômica, onde novamente ele se comprometeu, disse que até o final do mês deve sair esse mini pacote que beneficiaria todo o setor industrial, porque hoje o setor de transformação, produtos de valor agregado, estão encontrando seríssimas dificuldades de exportação e isso precisa ser evitado. Então, a gente agradece a presença do deputado aqui para conversar conosco, fazendo esse panorama de como foi essa reunião, principalmente agora com o final da Francal, né, que acabou sendo de grande valia para o setor aqui, né, a indústria gaúcha voltou muito satisfeita da Francal e isso o senhor pode notar lá também. Com certeza, eu acho que foi muito boa, tanto as pequenas indústrias que foram incentivadas pela CI, pelo governo do estado, pela prefeitura de Novo Hamburgo, mas eu acho que toda feira ela é importante e a Francal é um momento positivo, todas saíram muito satisfeitas de lá e fazendo essas pequenas ações nós temos certeza que o setor vai alavancar, vai vender, vai continuar gerando emprego e para a nossa região isso é de extrema importância. Quando o calçado vai bem, o comércio vai bem, vai tudo bem. Ainda nós dependemos muito do calçado aqui, né? Deputado, então, obrigado pela presença e assim que tiver novidades, então, sobre essa questão da ampliação da taxa antidumping para outros países asiáticos, o espaço está aberto aqui para conversar conosco. Muito obrigado, vamos ficar atentos sempre, estamos toda hora ligando para pressionar o governo para que realmente saia isso quanto antes e aí sim vamos anunciar essas medidas boas aqui. Obrigado mais uma vez.